Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, sou professor de Química e hoje nós vamos falar sobre propriedades coligativas. Bom, o que são propriedades coligativas? Propriedades coligativas são propriedades dos solventes que sofrem uma alteração após a adição de solutos não voláteis. Como assim? Quando você tem um solvente puro, por exemplo a água, e adiciona um soluto, você forma uma solução. Quando você compara as propriedades do solvente misturado ao soluto, eles têm algumas alterações em relação ao solvente puro. E o que altera? O que muda no solvente quando você adiciona um soluto? Bom, você reduz a pressão de vapor do solvente. Nós vamos verificar o que é isso mais à frente. Você aumenta a temperatura de ebulição daquele solvente. Ou seja, por exemplo, a água pura, ela ferve a 100 graus Celsius. Se você dissolver sal nela, ela não vai mais ferver a 100 graus Celsius. Ela vai ferver a uma temperatura maior. Você vai ter que esquentar mais a água para ela ferver. E reduz a temperatura de fusão. Uma coisa muito importante que está associada às propriedades coligativas é que quanto mais partículas, ou seja, mais soluto, maior será o efeito coligativo. Só que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Existem algumas substâncias que elas sofrem um processo chamado de ionização ou dissociação. Aí, essas substâncias, elas liberam mais partículas. Tudo bem? Eu vou mostrar um exemplo para vocês. A gente vai tentar entender a intensidade do efeito coligativo. Pessoal, eu quero que vocês entendam que quanto mais partículas dissolvidas ali, maior o efeito coligativo. E eu estou falando de partículas. Por que eu estou falando de partículas? Vamos lá. Imagina que você vai fazer uma solução com açúcar. O açúcar, ele é uma substância que tem essa fórmula aí, C6H12O6. O açúcar no estado sólido, o açúcar quando ele é dissolvido, ele não sofre esses processos de dissociação e nem ionização. Ou seja, se você pegou uma partícula de açúcar no estado sólido, quando você dissolve, você continua tendo uma partícula de açúcar dissolvida. Então, se você pega 1 mol de açúcar, quantos mols de partículas dissolvidas você vai ter? 1 mol. Agora vamos para o segundo exemplo, o sal de cozinha. O sal de cozinha, pessoal, ele tem a fórmula NaCl. O sal de cozinha, se você pegar uma partícula de NaCl e dissolver, aí ele sofre um processo chamado de dissociação. O que é dissociação? É separar o Na do Cl, separar os íons que já existiam. Então aqui, ó, uma partícula de NaCl vai formar, quando dissolvido, duas partículas. Eis a diferença, olha só, o açúcar, uma partícula quando dissolvido, continua sendo uma partícula. O sal, que sofre o processo de dissociação, uma partícula quando é dissolvido, forma duas partículas. Existem, pessoal, substâncias que quando dissolvidas, uma partícula libera 3 partículas, 4 partículas. E quanto mais partículas dissolvidas, pessoal, maior o efeito coligativo. Então, olha só, vamos verificar aqui um exemplozinho. Qual solução vai apresentar maior efeito coligativo? Uma solução que tem 0,75 mols por litro de NaCl ou uma solução que tem 1 mol por litro de açúcar. Num primeiro momento você pensaria assim, poxa, 1 mol por litro de açúcar, 1 mol tem mais partículas do que 0,75 mols, correto? Então, num primeiro momento, você acreditaria que essa segunda solução aqui teria um maior efeito coligativo porque tem mais partículas. Mas tem que tomar cuidado. Por quê? Qual é o soluto? O soluto da primeira solução é o NaCl.
O NaCl, pessoal, ele sofre o processo de dissociação. Então, na verdade, quando você tem 0,75 mols por litro de NaCl e você dissolve, o NaCl ele se separa, certo? Então, se você tinha 0,75 mols de NaCl, quando se separa, você vai ter 0,75 mols de Na e 0,75 mols de Cl. Juntando, isso aqui dá 1,5 mols de partículas por litro. Ou seja, a solução 1 tem 1,5 mols por litro de partículas, sendo 0,75 de Na e 0,75 de Cl. E a solução 2, como não sofre dissociação nem ionização, ela só tem 1 mol por litro mesmo. Portanto, pessoal, a solução 1 ela vai ter maior efeito coligativo, porque tem mais partículas dissolvidas. Isso é muito importante vocês terem essa noção, tudo bem? Talvez fique um pouco difícil de entender nessa parte aqui, né? Porque 0,75 mols de partículas forma 0,75 mols de Na e 0,75 mols de Cl. Pessoal, imagina aqui uma caneta com tampa. A caneta é o Na e a tampa é o Cl. Uma caneta, quando você separa, você vai ter uma caneta e uma tampa. Se você tiver duas canetas, quando você separa, você vai ter duas canetas e duas tampas. Se você tem 0,75 canetas, você vai ter 0,75 canetas e 0,75 tampas. É mais ou menos essa a ideia, tá, pessoal? Bom, agora a gente vai começar a ver as propriedades coligativas em si. Quais são as propriedades coligativas? Vamos começar pela primeira, que é o efeito tonoscópico. O efeito tonoscópico diz o seguinte: quando você adiciona soluto não volátil, você abaixa a pressão de vapor do solvente. Mas antes, a gente tem que entender o que é pressão de vapor. Vamos entender o que é pressão de vapor. Quando você pega um solvente puro e coloca ele dentro de um recipiente fechado, todo vedado, parte daquele líquido ele vai evaporar, certo? Então o que você vai perceber é que a porção líquida vai diminuir e vai aumentar a gasosa. Significa que parte desse líquido que estava aqui evaporou. Só que como isso tudo aqui está fechado, esse vapor ele não consegue ir embora, ele fica aqui dentro. E como ele fica aqui dentro, imagina as moléculas de gás todas aqui em volta. Elas vêm e começam a bater na superfície do líquido, certo? Quando elas batem, elas geram uma força, uma pressão. A pressão exercida pelo vapor desse líquido é chamado de pressão de vapor. Tudo bem? Os líquidos, diferentes líquidos, têm pressão de vapor diferente. Por exemplo, se você comparar a pressão de vapor da água com a do álcool, você pegar água e álcool na mesma quantidade, todos em recipientes completamente fechados e esperar depois de um tempo, vocês vão perceber que a fase gasosa da água é menor do que a fase gasosa do álcool. Isso significa que o álcool ele tende mais a virar vapor e a pressão gerada pelo vapor do álcool vai ser maior do que a pressão gerada pelo vapor da água. A pressão de vapor do álcool é maior do que a pressão de vapor da água. Tudo bem? Uma observação muito importante é que quanto maior for a pressão de vapor, mais rápido e maior a tendência desse solvente virar gás. Por exemplo, vamos comparar água com álcool. Se você pegar a água pura e jogar num prato, ela vai demorar um tempo para vaporizar. Agora, se você jogar o álcool, ele vai vaporizar muito mais rápido. Por que isso ocorre? Porque ele tem uma maior tendência em virar gás. Ele tem uma maior pressão de vapor. Tudo bem, pessoal? Quanto mais alta a pressão de vapor, se um solvente ou uma substância tem uma pressão de vapor muito alta, essa substância é chamada de volátil. Então, por exemplo, a água ela não tem uma pressão de vapor alta, ela demora para vaporizar, ela não tem uma tendência tão grande a virar gás. Então ela não é volátil. Não tanto quanto o álcool. O álcool ele é muito volátil.
Se você colocar o álcool puro, ele rapidinho vai vaporizar. Ele tem uma pressão de vapor muito alta. Tudo bem, pessoal? Agora, olha só. Vamos verificar de fato o efeito tonoscópico. O que é o efeito tonoscópico? É quando você adiciona soluto. Quando você dissolve alguma coisa no solvente, você muda a pressão de vapor dele. Se você fizer o experimento do álcool puro e álcool mais açúcar, o que a gente vai perceber? O álcool puro ele não tem soluto adicionado. O álcool mais açúcar tem um soluto não volátil aqui junto. O que a gente percebe? Que o álcool puro ele tem uma pressão de vapor maior do que o álcool com açúcar. Tudo bem, pessoal? Então, qual é o nome disso? Efeito tonoscópico. Olha só. O efeito tonoscópico lá no enunciado eu li para vocês, que é a adição de soluto não volátil, no nosso caso aqui o açúcar, abaixa a pressão de vapor do solvente. Como vocês podem verificar, o álcool puro ele tem uma pressão de vapor alta, grande. Quando você adiciona um soluto não volátil, o que aconteceu com a pressão de vapor? Diminuiu. O nome disso, pessoal, é efeito tonoscópico, tá bom? Como a gente calcula a pressão de vapor de um solvente quando ele está junto com um soluto não volátil? A gente usa essa formulazinha aqui, ó. A pressão de vapor do solvente é igual à pressão de vapor do solvente puro, ou seja, antes dele ser misturado, vezes a fração molar do solvente. Professor, nem lembro como se calcula a fração molar. Vamos revisar rapidinho? A fração molar do solvente é o número de mols do solvente dividido pelo número de mols da solução. O número de mols da solução é o número de mols do solvente mais o número de mols do soluto. Vamos fazer um exemplo aqui para fixar rapidinho? Olha só, sabendo que a pressão de vapor do álcool a 26 graus Celsius é de 60 milímetros de mercúrio, calcule a pressão de vapor de uma solução contendo 9 mols de álcool e 1 de açúcar, 1 mol de açúcar. Bom, vamos verificar quais são as informações que tem no enunciado. Ele está falando aqui que o álcool puro tem pressão de vapor 60 milímetros de mercúrio, certo? Então eu estou falando aqui do P0. Então o P0 vale 60 milímetros de mercúrio, certo? Aqui embaixo ó, ele fala que eu tenho 9 mols de álcool. 9 mols de álcool, no nosso caso o álcool é o solvente. Então o número de mols do solvente é igual a 9, correto? E ele fala que eu tenho 1 mol de açúcar. O exercício fala que eu tenho 1 mol de açúcar. O açúcar é o meu soluto, então eu tenho aqui o número de mols do soluto. Bom, ele quer que eu calcule a pressão de vapor do álcool misturado com açúcar. Eu vou ter que usar essa formulazinha aqui, ó. P é igual a P0 vezes X. Só que para isso, eu preciso calcular X, que é a fração molar do solvente. E como eu calculo a fração molar do solvente? A fração molar do solvente é o número de mols do solvente, que no caso é 9, dividido por número de mols do solvente, que é 9, mais 1, que é o número de mols do soluto. Resolvendo isso, eu tiro que a fração molar do solvente é 0,9. Bom, agora eu tenho a fração molar, que é 0,9, e tenho a pressão do solvente puro, que é 60. Basta eu multiplicar um pelo outro para eu calcular a pressão de vapor da solução, né, que é a mistura de água de álcool e açúcar, perdão. Resolvendo essa conta dá 54 milímetros de mercúrio. Como vocês podem ver, o álcool puro tem uma pressão de vapor de 60 milímetros de mercúrio a 26 graus Celsius. Agora, quando você dissolve um mol de açúcar ali, ó, cai para 54 milímetros de mercúrio. Pessoal, uma observação muito importante: a pressão de vapor ela sofre alteração com a temperatura, tá? Independente do solvente, quanto mais quente ele estiver, maior a pressão de vapor ele vai ter. Tudo bem? Tanto é que a água, quando ela está muito quente, ela vaporiza muito mais rápido do que a água fria, porque a água quente tem uma maior pressão de vapor. Bom, pessoal,
vamos ver a segunda propriedade coligativa, que é o efeito ebulioscópico. O que é o efeito ebulioscópico? O efeito ebulioscópico diz que a adição de soluto não volátil aumenta a temperatura de ebulição. Como assim? Se eu pegar água pura, pessoal, em condições ambientes, a água pura ela ferve a 100 graus Celsius. Agora, quando você adiciona água mais açúcar, açúcar é um exemplo de soluto não volátil. Em uma determinada concentração, a temperatura de ebulição da água ela sobe, ela vai para além de 100, ela vai para, nesse caso aí, 100,65 graus Celsius. Ou seja, houve um aumento da temperatura de ebulição quando você adicionou o soluto, seja água, seja sal, desde que seja um soluto não volátil. Então eu posso falar, por exemplo, que para ferver a água salgada é mais difícil do que ferver a água doce. A água doce, que eu digo, sem nenhum soluto dissolvido, ela não tem propriedade coligativa, não tem efeito ebulioscópico. Agora a água salgada tem soluto não volátil ali dissolvido. Então, quanto mais sal, maior o ponto de ebulição daquela água ali. E é justamente isso que eu acabei de comentar. O aumento da temperatura ele é proporcional à concentração do soluto. Quanto mais você dissolve, maior a temperatura de ebulição. Tudo bem? Como a gente calcula isso? Como a gente faz isso na matemática? Como a gente prevê? Bom, a gente calcula através dessa formulazinha aí, ó. A variação de temperatura, ou seja, quantos graus Celsius vai aumentar na temperatura de ebulição, é igual a constante ebulioscópica, geralmente isso é dado pelo exercício, vezes a molalidade. Molalidade, pessoal, ele pode ser calculado como o número de mols do soluto dividido pela massa do solvente. Só que essa massa tem que estar em quilogramas. Isso é muito importante. Vamos fazer um exercício aqui para fixar. Olha só. A solução do exemplo anterior, essa aqui, ó, a gente vai provar esse valor aqui, tá? A solução do exemplo anterior foi preparada com a adição de 0,5 mols de açúcar em 0,4 kg de água. Sabendo que o ponto de ebulição da água pura é 100 graus Celsius, calcule a temperatura de ebulição da solução. Dados, o constante ebulioscópica da água é igual a 0,52. Então, a gente vai começar a pegar informações que o exercício nos deu. Vamos lá. Ele quer que a gente calcule o quanto aumentou a variação de temperatura de ebulição. Para isso, a gente precisa saber a constante ebulioscópica, que nós sabemos aqui, e a molalidade. A molalidade nós não sabemos. A molalidade nós não sabemos. Então, nós temos que calcular a molalidade. A molalidade ela pode ser calculada por número de mols de soluto dividido pela massa do solvente em quilo. Eu tenho essas informações no enunciado. Vamos procurar aqui. Adição de 0,5 mols de açúcar. Opa, peraí, açúcar não é o nosso soluto? 0,5 mols? Descobri o número de mols do soluto. 0,5 mols. E a massa do solvente em quilo. Quem é o nosso solvente? A água. Certo? E quantos quilos eu peguei? 0,4 quilos. Então eu tenho as informações necessárias para calcular a molalidade, né? Então eu tiro que molalidade é 0,5 dividido por 4. Essa conta aqui vai dar 1,25. Bom, agora que eu tenho a molalidade e tenho a constante ebulioscópica. Eu tenho molalidade e constante ebulioscópica. Eu posso substituir aqui nessa fórmula e calcular quantos graus Celsius vai aumentar na temperatura de ebulição lá da minha água. Substituindo os valores, eu tiro que a variação na temperatura vai ser de 0,65 graus Celsius, ou seja, vai aumentar 0,65 graus Celsius. Bom, mas a água naturalmente já fervia a 100, certo? Quando eu aumento 0,65 graus Celsius, qual vai ser a temperatura de ebulição agora? 100 mais o que aumentou. Sempre, pessoal, você vai somar o que você achou no ΔT mais a temperatura do solvente puro. Daqui a gente vai tirar que a temperatura de ebulição dessa mistura vai ser de 100,65, justamente o que eu tinha mostrado aqui para vocês. Tudo bem, pessoal? Vamos ver agora mais um efeito,
que é o efeito crioscópico. O efeito crioscópico ele é contrário do ebullioscópico. O ebullioscópico ele faz aumentar a temperatura de ebulição. O efeito crioscópico ele faz abaixar a temperatura de fusão. Ou seja, a água pura congela a 0 graus Celsius. Porém, se você adicionar um soluto não volátil na água, ela vai congelar em temperaturas abaixo de 0 graus Celsius. É justamente isso. Ó. Água pura, se você resfriar até 0 graus Celsius, você já começa a perceber a formação de gelo. Agora, se você pegar a água mais sal, por exemplo, o sal é um soluto não volátil, e resfriar até 0 graus Celsius, você não vai perceber a formação de gelo. Por quê? A presença do sal abaixa o ponto de fusão, a temperatura de fusão da água. Isso é o efeito crioscópico. Assim como o efeito ebullioscópico, o efeito crioscópico ele pode ser calculado por uma fórmula muito parecida. A única diferença está aqui, ó, que deixa de ser constante ebullioscópica e passa a ser chamada de constante crioscópica. Tudo bem, pessoal? E aquele W ali é a molaridade, né? Que a gente já aprendeu como se calcula. Eu vou dispensar aqui um exemplo de resolução de exercício, porque ele é muito parecido com o de efeito ebullioscópico. A diferença é que no efeito ebullioscópico você somava a temperatura do solvente puro mais o que você achou no ΔT. Aqui, como o efeito crioscópico ele abaixa a temperatura de fusão, você vai pegar a temperatura de fusão do solvente puro menos o que você achou no ΔT. Agora eu quero falar de uma curiosidade que está no nosso dia a dia. Por que a gente joga sal no gelo durante o churrasco? Muita gente acha que a gente joga sal no gelo para manter o gelo. E estão redondamente enganados. É justamente o contrário. Quando a gente joga sal no gelo, ó, se você pegar o gelo puro e esperar depois de um tempo, ele vai derreter. Assim que chegar a 0 graus Celsius. Agora, se você pegar o gelo e jogar sal, ele já vai começar a derreter antes. Por quê? Porque você vai ter a água líquida com temperatura inferior a 0 graus Celsius. Professor, não entendi. Quando você joga sal no gelo, você faz o gelo derreter mais rápido. Ué, mas professor, qual é a vantagem disso? Bom, se o gelo derrete mais rápido, mas em temperaturas inferiores a 0 graus Celsius, o que está dentro daquele gelo vai gelar mais rápido. Só que tem uma desvantagem. Quando você faz isso, embora o que está dentro do gelo gele mais rápido, aquele gelo ele vai se perder mais rápido e o seu churrasco vai acabar mais cedo se você estiver fazendo um churrasco, por exemplo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí efeito crioscópico, tudo bem? Pessoal, se cuidem, tenham muita cautela, respeitem a quarentena, bons estudos para os senhores, tudo de bom. Nos vemos nas próximas. Tchau, tchau.